gente. Boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, né? Não sei qual horário que você vai assistir esse vídeo. Então, hoje a professora resolveu gravar aqui pelo Meet essa aulinha, porque eu vou fazer a leitura da tela. Então, aquele dia que eu fiz os outros vídeos de português e matemática, não ficou muito bom a tela da minha TV, né? A reflexão ficou meio estranha. Então, deu um reflexo muito forte e eu não achei legal. Então, de repente, alguns eu vou ter que fazer daquele jeito, principalmente a matemática, vou explicar o conteúdo. Mas, quando eu puder, eu vou usar agora essa ferramenta aqui, e vou ver depois como ele vai ficar, né, qualidade final, para a gente poder conversar, eu filmando, explicando para vocês como é que vai fazer a atividade. Então, a atividade está aí para vocês verem, essa atividade de ciências. Vocês vão ter que colocar no caderninho, o cabeçalho, sempre os cabeçalhos certinho, a não ser que seja atividade lá online, que você só vai ler e responder online já. Quando for essas atividades, registrar no seu caderno. Claro que a professora não vai pedir para você copiar todo o texto, porque tem texto que vai ser muito longo, é só leitura mesmo. Então, hoje eu vou fazer a leitura com vocês e explicar um pouquinho desse conteúdo, que é um conteúdo novo. Então, leia o texto abaixo e responda as atividades em seus cadernos. O que as plantas precisam para crescer? O que vocês acham? Vocês, enquanto crianças, né, já foram bebês, menores, né? E cresceram, né? Então, a gente vai se desenvolvendo, vai crescendo, depois é adolescente, adulto, idoso. Então, a gente se desenvolve e cresce. As plantas é a mesma forma, né? Elas também são plantadas, às vezes é uma semente, às vezes é uma muda, mas elas crescem. Eles precisam o que para crescer? Tem produz fruto, produz flores, tem árvores lindas que já foram sementinhas. Então, é uma comparação com a nossa vida. Então, ela também tem uma vida, a plantinha, né? E aí eu quero perguntar para vocês, esse é o conteúdo. O que as plantas precisam para crescer? Vocês já pararam para pensar? Tem criança, eu sei, que tem vontade de trabalhar nessa área de plantas, né? Então, a gente vai passar por essa matéria, mas é um conteúdo que vocês vão estudar a vida inteira, entenderam? Não é só agora no quarto ano, não. A gente só vai dar uma olhadinha como funciona e aprofundar mais no oitavo, nono ano, na questão de conhecer melhor esses nutrientes, tá? Hoje, agora é só um conhecimento prévio desse conteúdo. Então, vamos lá, na leitura do texto. Eu quero que vocês leiam o texto aí também junto comigo, vamos lá? Para cultivar um jardim bonito ou para produzir uma colheita em grande escala, precisamos entender como as plantas crescem, né? Sem as plantas para produzir o oxigênio e o alimento, nós não estaríamos vivos. Pensa só. Além de tudo, é delas que vem nosso alimento e nosso ar. É assim que é fundamental compreender, então, o que é necessário para fazê-las crescer e se desenvolver. Os fatores ambientais essenciais para o seu crescimento são a luz solar, ou seja, o sol, e o dióxido de carbono, que é retirado do ar pelas folhas. Então, a planta vai tirar o dióxido de carbono pelas folhas para se alimentar. E o sol. Depois tem os minerais, que estão presentes em pequenas quantidades no solo. Então, o próprio solo, a própria terra, tem esses minerais. E as raízes, então, elas podem se desenvolver mais em áreas ricas em nutrientes. Quais são esses nutrientes, será? Vamos pensar. Vamos continuar lendo que nós vamos descobrir. Mas, se elas não puderem absorver o suficiente, isso pode afetar o desenvolvimento da planta. As deficiências são sérias se houver carência de um dos 4 minerais principais. Então, os principais são eles: nitratos, fosfatos, potássio e magnésio. Os nitratos são constituintes dos aminoácidos, as unidades usadas na síntese das proteínas. Proteínas, para nós, proteína é da carne, do leite, olha como que é da planta. São essenciais para o metabolismo plástico. Não que a planta come carne nem come plástico. Presta atenção, para ela crescer, se desenvolver, de controle energético de cada célula da planta. Então, assim como nós, seres humanos, temos as nossas células, a plantinha tem as delas. Para que ela se desenvolva, precisa desses nitratos. Assim, a deficiência de nitrato prejudica o crescimento da planta e faz com que as folhas fiquem amareladas. Já viu uma plantinha? Eu cuido muito do meu jardim.
que lá na plantinha, várias folhas, vários galhos estão bem verdinhos, bem bonito. E daí tem uma ou duas folhinhas lá que estão amareladas. Então, tá faltando o quê? Os nitratos, essa proteína para a nossa plantinha, entendeu? Então, vamos continuar a leitura. Os fosfatos são necessários na síntese das moléculas de DNA e das membranas plasmáticas das novas células. Se os níveis forem baixos, então, se não tiver o fosfato, o crescimento da raiz, então a planta tem a raiz, que é para baixo da terra, o caule, as folhas vão nascendo conforme a raiz vai crescendo também para baixo. Ela vai ampliando, vai se absorvendo melhor ali na terra, aí aquela planta para cima vai começar a continuar crescendo. Então, se esses níveis forem baixos, o crescimento da raiz é reduzido e as folhas mais jovens ficam descoloridas. Acontece da mesma forma se faltar os nitratos. Só que as folhas mais novinhas vão ficando menos verde, vão perdendo a cor, até elas perderem toda a vida e caírem, né? Então, quando as folhas começam a cair, a gente se preocupa com a plantinha. E o potássio? Ele é fundamental, então, na fotossíntese e na respiração. Vamos descobrir mais tarde. Quem já sabe, por curiosidade própria, o que é fotossíntese, depois pode me mandar um áudio falando que já sabia. Eu vou aceitar, vou adorar ouvir, tá, gente? Então, o potássio é fundamental na fotossíntese e na respiração. Sem potássio suficiente, flores e frutos são afetados. E as folhas ficam descoloridas, com pontos de necrose. Sabe aquelas bolinhas que fica aparecendo assim? Então, fica feia. A folha fica feia, tá faltando o potássio. E o magnésio na molécula de clorofila, fundamental para o processo da fotossíntese. Vamos descobrir o processo da fotossíntese já já. Então, um solo pobre em magnésio deixa as folhas amareladas e limita a taxa da fotossíntese da planta. Então, se ela vai ficar fraca das vitaminas que ela precisa, porque é como se fosse a vitamina dela, né? Ela vai ficando, perdendo a cor, perdendo a textura. Conforme o tempo vai passando, ela não vai crescer. É igual uma criança desnutrida, né? Desidratada. Então, ela vai ficando fraca, vai ficando magra, vai até, né, poder, Deus o livre, pegar uma doença e vir falecer. Então, a alimentação adequada é essencial para nós seres humanos. A planta também, tá? Então, vamos continuar a leitura. Para melhorar o solo, os agricultores adicionam fertilizantes. Então, o agricultor, o técnico em agricultura, né? Aquele que faz agronomia. Então, ele tem esse conhecimento do solo. Ele vai analisar a planta, ele vai ver que está faltando alguma coisa. Então, de repente, ele faz alguns exames só de olhar, já vai saber, ou às vezes ele vai ter que analisar essa planta de uma forma mais laboratorial para entender melhor o que ela está precisando. Mas, quando acontece que o solo está fraco, que o solo está precisando, os agricultores adicionam os fertilizantes, né? Produtos químicos, artificiais ou materiais orgânicos, como fezes de animais. Já ouviram falar que o cocô da vaca é adubo? Então, o cocô da galinha é adubo? Então, é isso, entendeu? Eles fazem a função, claro, que tem o preparo todo, né? Mas fazem a função do material orgânico ou do produto químico para trabalhar esse solo. Essa terrinha que vai ser plantada a sementinha, ou melhorada para que essa planta, né, fortaleça e cresça. Que são ricos nesses minerais. Então, as fezes dos animais são ricas nos minerais. Assim, métodos agrícolas, como a rotação de culturas, também podem ser adaptados para minimizar esses problemas. Então, né, eles vão mudando o tipo de planta também. Por exemplo, planta milho, depois planta soja, depois volta planta milho. Essa troca é bom para a terra. A terra vai se refortalecendo, entende? Então, ela precisa dessa rotação de culturas. Também pode ser adaptado para minimizar esses problemas, esse tipo de rotação. Entender as necessidades das plantas é uma parte importante na obtenção de alimentos. É a base para a produção de culturas que alimentam todos nós. Então, conhecer um pouquinho do que a planta precisa é fundamental, né? A gente não precisa ser expert, mas você vai olhar para uma plantinha amarelinha, uma folhinha amarelinha, você vai falar, eu lembrei da aula da professora,
está faltando algum nutriente nessa plantinha, né? Então, aí você vai falar, mamãe, ó, vai ter que olhar o que tipo de nutriente que está faltando será para sua plantinha. Então, a mamãe vai saber, vai procurar alguém que sabe, que entende, para poder melhorar a plantinha dela, né? Um exemplo só que eu tô dando, tá, gente? Aí tem um vídeo que a professora colocou sobre o que as plantas precisam crescer, né? Mais explicado de uma outra forma. Eu tô explicando de um jeito mais fácil para vocês entenderem, mas esse vídeo é muito interessante. Esse link que tá aqui, esse link aqui, ó, tá? Assista, tem uma setinha, né, que a professora colocou, assista o vídeo explicativo. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu clicar no link. Eu não vou entrar no link, senão vai enrolar muito a nossa aula, vai ficar muito comprido o vídeo. Mas, vocês entenderam aqui que nesse link está esse vídeo. Então, se puder assistir, assistam. É bem interessante também. Depois tem as perguntas. Agora respondem em seu caderno. Quem produz oxigênio para nós vivermos? Nós vemos lá no começo do texto, né? Mais para baixo, nós vamos ver agora, ainda nessa atividade, um outro texto sobre a fotossíntese. Vocês vão entender melhor essa questão. No 2, pode copia lá no seu caderno, põe número 1, resposta, e coloca a sua resposta. Retira desse texto que eu acabei de ler com vocês. Número 2, quais são os 2 fatores ambientais essenciais para o crescimento das plantas? Lembra que eu falei? O negócio que vem lá do céu, que traz muita energia. Tá lá no começo do texto também. Lê lá de novo. E tem um outro lá que vem das folhas das plantas. É através das folhas que ele suga do ar. São 2, tá lá. Analisa lá, presta atenção. Releia. Volta o vídeo do prof do começo que vocês vão ver. Na 3, complete. Letra A. As deficiências são sérias se houver carência de um dos 4 minerais principais. São eles? Lembra os 4 minerais lá? Tá bem negrito no nosso texto. Volta lá, leia e completa no caderno. D. Os nitratos são constituintes dos... Tá no texto. Então, vocês vão responder A, B, a C, a D. Eu não vou ler tudo, senão vai ficar muito longo o nosso vídeo. Até a letra G. Até a letra G, essas frases estão na íntegra lá no texto, inteirinhas lá no texto. É só ler lá e ler aqui. Então, essas frases, vocês vão ter que copiar todas elas no caderno e deixar o espacinho para completar. Aí, volta lá no texto, releia o texto, você já copiou a pergunta no teu caderno, né? As alternativas aí, as letrinhas. E aí, tá o espaço, você vai ver no texto que está faltando. É assim que vocês vão conseguir completar mais fácil. Primeiro, copie essas perguntas, essas do complete, para depois vocês colocarem a resposta. Isso só na número 3, tá? Na 1 e na 2 é só ler lá e responder. Não precisa copiar a pergunta, para facilitar, para vocês não ficar muita coisa para fazer. Porque não é só aula de ciências hoje, né? Tem de matemática também. Número 4, observe a imagem e leia o texto sobre como ocorre a fotossíntese. Agora nós vamos entender como ocorre a fotossíntese através desse desenho. Vocês conseguem observar que lá está o sol vem para as folhas, ele traz energia, né, da luz. Então, essa energia é fundamental para que essa planta cresça. Aqui, ó, olha a raiz lá, ó. As raízes, nessa parte mais amarelada aqui embaixo, são as raízes da planta. Então, aqui está uma plantinha, né, com a raiz para baixo da terra, na parte amarela, o caule, né, que são os galhos, o tronco e os galhos da árvore, e aqui por cima está a parte verde, que são as folhas. Então, o que acontece? A planta, ela absorve da terra a água, que esse H2O, que é a água, né, é o nome científico da água, que nós vamos estudar lá no nono ano, na tabela periódica. Aqui, o que acontece? O gás carbônico, que é o ar que nós... Ó, eu chupo para dentro de mim, eu inspiro o oxigênio. Quando eu libero, é o gás carbônico. Esse gás carbônico vai direto para as plantas, para as folhas das plantas. As plantas vão absorver, vão utilizar e depois elas vão liberar para nós o gás oxigênio. Quer dizer, o oxigênio que nós respiramos, então, vem das plantas. Então, por isso, o cuidado de ter árvores, né? Então, os prefeitos, gestores, governadores, tem que cuidar a questão do reflorestamento, né? Quando tira uma parte, uma região que era plantada de árvores, uma floresta, tem que ter o reflorestamento, porque senão nós somos prejudicados.
Porque as plantas, as árvores, elas estão fabricando nosso oxigênio. Elas que fazem. Então, a fotossíntese é essa técnica que acontece na planta para nos dar o oxigênio. Então, da planta vai sair o nosso oxigênio, da planta vai sair os nossos alimentos. Então, da planta, a gente sobrevive. Então, Deus já foi sim, muito maravilhoso, que fez tudo para nós. Nos fez e preparou a plantinha também para nos auxiliar nessa parte. Nós não somos nada sem as plantas, gente. Então, por isso é interessante a gente estudar sobre isso também. Então, aqui está falando da glicose também, né? Que ela também precisa da glicose, que está inserida naqueles nutrientes, aqueles 4 nutrientes que nós vimos. Lá tem, a glicose está inserida junto em um deles, que ela vai ser utilizada, beleza? Vamos ler esse textinho, que eu quero que vocês leiam em casa. Então, a gente precisa entender um pouquinho só da cadeia alimentar para entender o fluxo de energia que acontece. Então, o sol vem para a planta, que é um produtor, vem para os animais. Esse animal ali, vocês podem ver, que parece uma girafa, né? Ele é um consumidor primário. Já tem ali que é o consumidor secundário. Depois tem os decompositores. Os decompositores já é as células que começam quando esse bichinho morre, o consumidor primário e secundário, acontece a decomposição, né? Desse animal. A folha também, a folha da árvore cai. Ali acontece a decomposição no chão, no solo. Então, tudo isso só para vocês entenderem essa parte aí. Com isso, restou, então, a garantida a base da cadeia alimentar. Posto que alimentará os seres heterótrofos, esses seres são aqueles incapazes. Então, esses aí são os seres que são incapazes de produzir o próprio alimento. A árvore, ela produz o seu alimento? Não. Né? Então, o alimento, que é os nutrientes que nós vimos lá atrás, sai do próprio solo. Então, ela não produz. Ela produz o nosso oxigênio, produz o fruto para nós, mas não para ela mesma. Então, vem do solo e do sol a energia dela. A mesma coisa acontece com o consumidor primário. Esse tipo de animal, ele não produz seu próprio alimento. É diferente do ser humano que vai lá e planta, e colhe e come. Não, né? Eles não produzem. Então, eles se alimentam de algo exterior. Então, o consumidor primário não se alimenta, não fabrica seu alimento, e o consumidor secundário também não, tá? Então, esses seres são aqueles incapazes de produzir o próprio alimento. Por conta disso, a importância da fotossíntese está na captura do CO2 da atmosfera, ou seja, o gás carbônico. Então, a fotossíntese ocorre, por isso que eu coloquei essa parte da cadeia alimentar, porque a fotossíntese faz parte da cadeia alimentar. Ela é retirado o gás carbônico da atmosfera e transformado dentro da planta, renovado, transformado, vem para nós em o O2, aí é o oxigênio. Com isso, ela circula matéria e energia no ecossistema. Então, com tudo isso que a planta faz, e o consumidor primário, ele é alimento para o consumidor secundário, assim sucessivamente, acontece o ecossistema. Assim acontecem os ecossistemas. Ou seja, vamos lá, vamos pensar um pouquinho na formiga. Do que a formiga alimenta? Ela fabrica seu alimento? Não. Né? Então, a gente pode depois fazer uma pesquisa. Eu posso para frente, eu gostaria de voltar para a sala de aula e fazer esse tipo de pesquisa com vocês depois. Porque, assim, a distância para a sala de tecnologia e fazer essa pesquisa junto. E chegar a uma conclusão, né? Para ampliar mais essa questão do conhecimento do ecossistema. Então, a formiga, ela não fabrica seu alimento. Ela vai atrás de alimento, né? Mesma coisa acontece com os outros consumidores, com os outros animais. Então, a planta também não fabrica seu alimento, né? Então, ela extrai do solo, como eu já falei, mas nós, seres humanos, temos a capacidade de fabricar o nosso alimento. Como? Né? Como assim, professora, fabricar? Eu posso plantar. Quando eu planto, eu vou colher. Eu colho o que eu plantei, não é assim? Então, eu planto, colho, vou me alimentar daquilo que eu plantei. Então, eu já sou um ser capaz de me alimentar com o que eu produzo, certo? Então, e a gente fala, os agricultores são extremamente eficientes nessa parte, porque eles alimentam a população do mundo. Porque, já viram? O soja, ele é mandado para o exterior, né? É consumido para as fábricas, para as indústrias, é feito o quê? O óleo de soja,
a carne de soja. Então, são vários alimentos que são tirados da soja, né? O milho, por exemplo, o fubá, quem nunca comeu, né? Uma sopa paraguaia, ou um curau. Então, são tudo alimentos retirados do milho, que alguém teve que ir lá plantar, cuidar, colher, para depois vir para a nossa mesa. Certo? Até agora tudo ok? Então, eu coloquei ali. Agora é a sua vez, reproduz o seu desenho da fotossíntese. Então, vai olhar lá para aquele desenho anterior da fotossíntese da árvore, bonitinho, e faça no seu caderno esse desenho, tá bom? Mandar uma foto para a prof, né? E aí, aqui eu estou enviando o vídeo para vocês explicando esse conteúdo. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, né? Que as mamães também vão assistir esse vídeo, pode mandar para a professora, tá, gente? A professora está aberta, né? Quanto mais ideias, eu quero ouvir vocês. O que vocês sabem sobre esse assunto? Podem passar para mim o que vocês sabem, tá? A ideia de vocês sobre o que vocês entendem, que vocês já sabem. Às vezes as crianças moram, né? A sua família trabalha, planta, colhe. Então, tem esse conhecimento. Pode mandar um áudio, até um vídeo, se quiser. Professora, meu pai que planta tal coisa, e a gente vende isso, também compra outras coisas, porque acontece, né? Então, a gente precisa, assim, se a gente estivesse em sala de aula, eu ia ouvir vocês, o conhecimento que vocês trazem sobre isso. Como a gente não está, né? A professora está explicando a parte teórica, né? Então, a parte que nos cabe, mas vocês têm conhecimento já disso, da casa de vocês. O que vocês vivem? Como é que vocês sobrevivem? Vocês plantam seu alimento ou vocês só compram um alimento pronto? Então, são coisas assim que se a gente estivesse em sala, a gente já está conversando. Como a gente não está, e eu estou gravando esse vídeo, vocês podem me mandar áudio falando, ou um vídeo de vocês, quem gosta de fazer vídeo, pode fazer um vídeo falando. Tá? Professora, eu gosto, aqui em casa a gente planta, aqui em casa, a nossa verdura é só da nossa horta, que é um sonho, né? Todo mundo quer ter a sua horta. Nem eu não tenho, gente, verdade. Não tenho, porque eu não sei cuidar, não sei plantar. Tô tendo um jardim com muito sacrifício, mas é assim. Aí eu pesquiso o que é bom, o que não é. Vou lá, às vezes eu esqueço de molhar minhas plantas, e assim vai, né? Então, é assim, a vida da gente, né? Mas muito obrigada, tá? Qualquer dúvida, vocês podem estar me perguntando. A gente vai conversando mais. Um abraço a todos, um beijo. Até a próxima!